Fuja do Brasil enquanto há tempo. O Brasil nunca vai pra frente, infelizmente, por mais que ele tenha potencial para isso. Nós temos a Amazônia, nossa biodiversidade é grande, nossa riqueza é enorme, mas o porquê o Brasil ainda não é um país de primeiro mundo, o porquê ele nunca vai ser e por que você precisa fugir desse país o quanto antes. Corrida dos ratos, um fenômeno que acontece com 90% dos brasileiros, por um simples motivo: a acomodação. A merda já começa com o próprio brasileiro, que só quer saber de três coisas: sexo, droga e álcool. Por mais que nosso país tenha potencial para se tornar um país de primeiro mundo, é improvável que ele vá se tornar algum dia. Sabe por quê? Porque o Brasil é extremamente diversificado. Tem indígena, tem africano, tem europeu, tem asiático, tem brasileiro, tem de tudo aqui. E isso impacta diretamente com a economia. Pessoas diferentes, gostos diferentes, hábitos diferentes, cultura diferente, o que causa uma desigualdade social tremenda. Ou seja, o Brasil nunca vai ser um país de primeiro mundo, porque para isso nós precisamos de um IDH alto. Por o Brasil ser um país extremamente diversificado, nós temos áreas de extrema riqueza, mas também nós temos áreas de extrema pobreza. E sem contar que para ter um IDH alto, que é o índice de desenvolvimento humano, composto por principalmente expectativa de vida, educação e indicadores de renda, o Brasil tem tudo isso. Isso é verdade, mas da forma errada. Por exemplo, vou pegar aqui a educação, que, meu amigo, se teu filho for de escola pública, o bicho sofre. A verdade é que a maioria dos adolescentes, principalmente da escola pública, eles não querem saber de nada. Já ouviu aquela frase: me diga quem tu andas que eu te digo quem tu és? A mediocridade em sala de aula se espalha que nem um vírus. Acredito que o maior problema do Brasil está justamente no próprio ensino. E relaxa que a merda só tende a aumentar. Com o avanço das redes sociais, os adolescentes não só do Brasil, mas como do mundo inteiro, passam a sua adolescência inteira assistindo TikTok ou vídeos curtos. Mal sabem eles que eles não passam apenas de números importantes para a plataforma. Voltando para o Brasil, os adolescentes agora vão se tornar os futuros adultos. E aí você percebe que a merda só tende a piorar. Agora vamos para a política brasileira, que, meu amigo, se você acha que adolescente faz merda é porque você nem viu a política brasileira. É nessa parte que eu vou responder aquela pergunta lá do início: o porquê o Brasil vai entrar em uma crise? O porquê disso? Simples: dívida e inflação. Vamos começar com a inflação. Quando se trata de inflação, o Brasil também é líder. Se você olhar o gráfico do real brasileiro, você só vai ver que ele desvaloriza. E isso tem vários fatores. Se você entender o mínimo de valor, você vai entender como o dinheiro funciona. Sem valor, o dinheiro não passa de um papel, que não vale nada. As pessoas só aceitam o papel não porque ele é um papel normal, mas porque ele tem valor. O valor diz que uma nota vale 100, o valor diz que uma nota vale 10. O valor influencia o dinheiro. O problema é que se você entender o básico de oferta e demanda, você vai entender o porquê o real só desvaloriza e os preços das coisas só aumentam. Quando se tem muita oferta e pouca demanda, adivinha, o valor visto naquilo cai. Ou seja, quando o Estado imprime dinheiro, cada nota que ele imprime, menos valor ela terá. Claro que tem várias coisas que influenciam isso, mas essa é a principal. Já a dívida, tanto interna quanto externa, para vocês terem uma noção, a dívida pública hoje no Brasil é de 6 trilhões e uns quebrados. E a arrecadação do governo foi de 2 trilhões. Ou seja, nós temos a merda. O Estado não está conseguindo pagar suas próprias dívidas. E o que eles fazem para conter a dívida? A arrecadação de impostos. Se os impostos sobem, os empresários que pagam seus impostos vão ter que diminuir os seus gastos, muitas vezes demitindo funcionários. Mais pessoas demitidas, mais pessoas desabrigadas. Mais pessoas desabrigadas, mais pessoas para o Estado bancar. Isso se ele bancar. Mais pessoas para o Estado bancar, mais dívida, mais imposto. Ou seja, quem se ferra no final de tudo é o pobre. É um ciclo de desgraça sem fim. O tanto de merda que aconteceu em menos de 20 anos não tá escrito. É Lava Jato, Mensalão, Odebrecht, é de tudo aqui. O Brasil parece um circo de piadas. Agora, de quem é a culpa? A culpa é do próprio brasileiro. Se você comparar o Brasil com alguns países nórdicos, você vai ver o quão o nosso país está fudido. O brasileiro vê a merda acontecendo e não faz absolutamente nada. E cara, se esse país não mudar, esse país vai entrar em uma crise muito grande. E aí que eu só citei dívida e inflação, eu nem citei outras questões políticas e econômicas. Nem citei a própria corrupção, que tem muito. Claro que, pessoal, que o Brasil tem seus pontos positivos, mas, cara, o Brasil poderia ser muito maior do que ele é hoje em dia. Ele poderia ser um país de primeiro mundo, ele poderia ser uma potência mundial, mas ele não é, pois o próprio povo brasileiro prefere viver na miséria.
Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Agora eu vou te explicar as minhas ações e estratégias que eu estou tomando para me proteger de futuras crises e fazer uma graninha extra ainda. Cara, não tem como confiar no Estado, principalmente com as ações que ele vem tomando. O INSS, esquema de pirâmide. Poupança, investimento de baixo retorno. Banco, sistema para roubar o seu dinheiro e ainda tem alto risco. Deixar seu dinheiro guardado debaixo da cama. Eu acho melhor você comer o seu dinheiro do que você deixar ele guardado sem investir da forma certa. Cara, tudo que tiver a ver com o Estado, tudo que o Estado controlar, eu estou o mais longe possível. Pois o Estado é formado por pessoas e, querendo ou não, pessoas são egoístas. Só pensam em si próprias e nos seus mais próximos. Tem até uma lei do poder que é a Lei 40, que é despreze o que vier de graça, pois tudo tem um preço, inclusive você. Ok, mas onde colocar o seu dinheiro, pelo menos do meu ponto de vista? A primeira coisa, sem dúvidas, Bitcoin, não tem jeito. Se você quer um lugar para colocar o seu dinheiro sem o Estado meter a mão nele, o Bitcoin pode ser uma criptomoeda extremamente boa, pois o próprio princípio do Bitcoin é ser uma reserva de valor. E sem contar que se você dá uma analisada no gráfico do Bitcoin, você vai perceber que ele só valoriza quanto mais o tempo passa. Quanto mais cedo você investir em Bitcoin, melhor para você. Outro investimento muito bom são ações, principalmente se você der uma diversificada, se você investir em vários setores da economia. Assim você poderá se proteger de futuras crises. Outra coisa que você pode investir, que é muito bom também e é anti-inflação, é justamente imóveis. Por exemplo, se você comprou um apartamento de 10 mil, daqui a uns 20 anos, ele pode valer 20 mil, por exemplo. Outra coisa que você pode investir é em moedas fora do Brasil, como o dólar. Se você olhar o gráfico do dólar, você vai perceber que ele só valoriza, diferente do real. Mas afinal, tem como resolver todos esses problemas do Brasil? Tem como tem, mas é muito improvável, pois a culpa é do próprio brasileiro. A culpa do Brasil não ser um país de primeiro mundo, não ser uma potência mundial, vem do próprio brasileiro e também da própria cultura brasileira. Uma cultura que está enraizada e é passada de geração em geração. É a famosa levei vantagem em cima do próximo. Meu amigo, se o brasileiro vê alguém com sucesso financeiro um pouco acima dele, ele vai dar um jeito de derrubar essa pessoa. É o famoso efeito caranguejo. Quando um caranguejo está quase saindo do balde, outro vai lá e puxa ele para baixo e fica nesse ciclo sem fim. Essa é a cultura. Enquanto os brasileiros não se reunirem para mudar o nosso país, o país vai continuar sendo uma merda. Uma solução para acabar com essa cultura seria começando com o próprio ensino, já que os estudantes são o futuro. Eles precisam aprender duas coisas principalmente: economia e educação financeira. Talvez se o Estado colocasse apenas essas duas matérias, talvez a longo prazo o Brasil poderia se reconstruir, talvez ele poderia até se tornar um país de primeiro mundo. Mas infelizmente é bem provável que isso aconteça, pois o próprio brasileiro não quer isso. Mas você, telespectador, pode tomar uma ação para ajudar essas pessoas, a se livrarem da corrida dos ratos. Se você der apenas um like, essa mensagem poderá ser espalhada para várias e várias outras pessoas, fazendo elas se libertarem da pirâmide de poder. Agora, como eu sei que você foi um dos poucos que chegou até aqui, eu tenho um vídeo que com certeza vai agregar muito valor na tua vida. Eu vou te ensinar como eu invisto em Bitcoin. Só clica no vídeo ao lado e você vai aprender isso. É isso por hoje. Obrigado pela sua atenção e clique no vídeo ao lado agora.